Olá, bem-vindos a mais um Aletheia Cast, em busca da verdade à luz das Escrituras. Agora numa série fantástica acerca do sofrimento e da agonia de Jesus no Getsemane, lá no Jardim das Oliveiras. Nessa série nós teremos no primeiro vídeo o sofrimento de Jesus, a agonia de Jesus, aquele sofrimento marcante que levou ele a ter 3 momentos de oração. Por que Jesus orou por 3 vezes? No segundo vídeo nós iremos entender qual a relação entre Jesus no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, com Adão no Jardim do Éden. E no terceiro vídeo dessa série nós iremos então responder e em busca da verdade, será que Jesus teve medo de beber o cálice da ira? Será que ele desejou passar aquele cálice e não tomar? Então acompanhe conosco essa série, mais uma série do Aletheia Cast, em busca da verdade à luz das Escrituras. Olá, é um prazer tê-los aqui novamente para compreendermos um pouco mais das Escrituras, buscando a verdade, buscando a aletheia, à luz da Palavra de Deus. Assim, então, nós iremos estudar o livro de Mateus, especificamente a passagem em que Jesus vai para o Monte das Oliveiras após a ceia com os discípulos. Jesus toma a ceia pascual, ele então encerra a ceia. Antes de encerrar, Judas sai para traí-lo, para denunciar para onde ele ia. Era comum ele estar naquele local com os seus discípulos e ele então vai para o Monte das Oliveiras. O texto nos relata que ele, ao chegar lá, ele toma 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que são discípulos mais íntimos, e vai para um lugar mais reservado chamado de Getsemane. Getsemane, que significa prensa das oliveiras. Era onde se prensava as olivas, Se colocava as olivas nas prensas e elas eram prensadas para a extração do azeite. Bem, é exatamente nesse lugar que Jesus então se encontra em momentos de agonia, de sofrimento e de oração. Abra comigo então a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Diz assim: Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. E lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, nós sabemos que é Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. É interessante que nós precisamos compreender o nível de angústia e de sofrimento que Jesus estava passando. E nós compreendemos isso pela palavra, no seu original, tanatu, trazendo a ideia de uma tristeza tão profunda que era uma tristeza com senso e sentimento de morte. Esse termo muitas vezes é utilizado, ou era utilizado, para se referir à depressão profunda entre os gregos. Então essa palavra em grego traz essa ideia de uma profunda depressão, de uma tristeza mortal. Jesus então pede para eles ficarem orando com ele, a ideia ali da vigília, da oração, e indo um pouco mais adiante, ele prostrou, verso 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Na oração, Jesus disse: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Esse foi o primeiro momento de oração. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E aí Jesus disse: Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? E é interessante que a ideia aqui é de um período de oração longo, Período longo de oração. 1 hora, tá? Perguntou ele a Pedro: Vigiem e ore, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. E ele repetiu as mesmas palavras: Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Mais uma vez eu quero destacar aqui, porque esses olhos pesados em um outro texto, aqui em Mateus traz a ideia de sobrecarregados, mas Lucas vai trazer a ideia de que a presença maligna naquele lugar
venceu os discípulos. Né? Venceu os discípulos que não conseguiram vigiar em oração. Então deixou-os novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Vamos então observar por que Jesus orou por 3 vezes. Quando nós comparamos essa passagem com o relato de Lucas, nós observamos que Lucas fala de um momento de oração. Ele orou e transpirou sangue. Mas Mateus faz questão de frisar 3 momentos de oração. Se você olhar o texto com atenção, você vai compreender que Mateus também está sinalizando uma outra questão. O Evangelho de João diz que ele foi para o Monte das Oliveiras. De fato, eles estavam no Monte das Oliveiras. Mas Mateus faz questão de detalhar que eles estavam num lugar específico. E esse lugar específico era o local das prensas das olivas. Era o Getsemane. Assim como as olivas eram prensadas naquele lugar, Jesus também estava sendo prensado naquele lugar pelos nossos pecados. A passagem que nós encontramos lá na tentação, quando diz que Satanás o deixou até um momento oportuno. Esse momento oportuno volta, então, aqui no Getsemane. Aqui no Getsemane, a esfera nebulosa, né, um espírito de sofrimento e opressão estava sobre aquele momento, aquele lugar. E Jesus começa a entrar em profunda angústia e agonia, com um senso de morte. Porque agora não era mais a visitação do Pai com amor, mas a visitação do Pai com ele. Mas a semelhança com o que acontecia com as olivas, Jesus estava então também sendo prensado, e prensado por conta dos nossos pecados. Mas para isso e para compreender o que Mateus está trazendo aqui, é necessário compreender também como funcionava o processo de prensa das olivas. As olivas eram colhidas, elas eram colocadas num moinho, elas eram trituradas, e após serem trituradas, formava-se então uma grande pasta, né, triturada juntamente com a semente. Aquilo era colocado em grandes cestos, se enchia grandes cestos, e esses cestos cheios eram empilhados um sobre o outro, e acima deles eram colocados uma pedra que fazia então uma carga de prensa. Não sei se você tem aí espremedor de limão ou espremedor de batata, é um excelente exemplo. Você coloca o limão ou a batata numa extremidade do espremedor, você vê que vem uma tampa, como se fosse uma tampa sobre a batata, né? E na outra extremidade você dá uma carga de força para que ela seja prensada. Era mais ou menos dentro dessa ideia. Se colocava os cestos com as olivas trituradas, se colocava uma pedra sobre elas, havia uma trave e na extremidade da trave se colocava a primeira carga de pedra. E essa primeira carga de pedra lançava também a primeira prensagem daquelas olivas. Quando ela era prensada, saía então um azeite. E esse primeiro azeite que saía era o azeite conhecido como primícias, que era utilizado no templo para as questões espirituais, para ungir reis, sacerdotes e profetas. Esse azeite era conhecido como o óleo da unção. Era um azeite precioso, ele era utilizado para esse fim específico, primeiro e mais precioso. Um azeite que era utilizado nas questões espirituais para levar o homem a uma conexão com Deus. Não o azeite em si, mas nas questões espirituais que conectavam o homem com Deus. Assim também foi Jesus prensado, para que pudéssemos nos conectar com Deus. O sofrimento sobre ele trouxe sobre nós, novamente, o relacionamento, a comunhão, conectar-se, né, o religare com o Senhor. No outro momento, então, Jesus volta para os discípulos e diz: vocês não puderam vigiar comigo sequer uma hora? E Jesus retorna para a oração, para um momento de angústia, para um momento de sofrimento. E mais uma vez, nós somos levados à imagem
do que era comum naquela época. Se colocava a primeira carga de prensa, ela extraía as primícias, o óleo da unção. Mas após cessar, né, o escoar desse óleo, era se colocada uma nova carga de pedra, né, uma nova pedra pesada, uma nova carga, e aí saía mais óleo. E esse segundo óleo, que era extraído, era um óleo utilizado para as questões medicinais, né, quando se colocava para ungir feridas, mas também para alimento, óleo como alimento. Esse óleo era vendido nos mercados. Talvez tenha sido esse óleo que também era utilizado para iluminar as casas que aquelas virgens imprudentes esqueceram de comprar. Era o óleo que se vendia para iluminação, para alimento, para se ungir ferimentos. Assim também Jesus foi prensado por conta dos nossos pecados, para sarar as nossas feridas, para alimentar e saciar a nossa alma e para trazer luz sobre nós que estávamos em trevas. Depois desse momento de segunda prensa, quando se colocava a segunda carga de pedra, se colocava uma terceira. E nesse terceiro momento, ou seja, nessa terceira carga de pedra, não saía mais o óleo, não saía mais o azeite. Na verdade, os sacos chegavam quase a se romper e o que saía era uma borra, tipo uma pasta. E essa pasta era recolhida e ela era utilizada com duas finalidades. Uma era para servir de sabonete, né, para a limpeza das pessoas. E a outra era para ser queimada e espantar os insetos. É interessante que Lucas, no seu evangelho, narrando essa passagem, ele vai dizer que Jesus sofreu tanto, e tamanha foi a pressão sobre ele, que ele transpirou sangue. E ao transpirar sangue, então, nós somos remetidos a essa figura da prensa estourando e rompendo, né? Daquilo que seria natural, apenas sair o azeite, mas rompendo-se, como Jesus prensado também, a um nível de angústia tal por conta dos nossos pecados, sendo prensado por conta dos nossos pecados, transpira sangue. E assim como aquela pasta, aquela borra que saía do azeite era utilizado para limpar a vida dos homens, no seu corpo e no seu sangue, nós somos purificados de todo o pecado e injustiça. Somos limpos das nossas iniquidades e transgressões. Mas também é por meio de Cristo que os males, o maligno, a maldade é afastado de nós. Aquilo que vem para nos destruir é repelido, pois o Senhor também é aquele que nos protege e nos guarda. Quando eu olho para essa passagem e eu entendo, à luz do contexto judaico daquela época, como funcionavam as prensas das oliveiras, e vejo o meu Senhor naquele local, no local da prensa das oliveiras, no Getsemane, eu não tenho como não ser levado ao entendimento de que Jesus estava, na verdade, sendo prensado por conta dos nossos pecados e das nossas transgressões. Que nós possamos refletir acerca dessa verdade. Que Ele é aquele que nos unge para nos apresentar ao Senhor e nos dar livre acesso ao Pai. Ele é como o azeite que é utilizado para iluminar a nossa vida, luz para os nossos caminhos, mas também para saciar a nossa fome de Deus. Ao mesmo tempo, para sarar as nossas feridas, as nossas chagas. Ele é aquele que nos limpa e que nos purifica e que nos livra do mal. Que o Senhor possa, então, nos guardar sempre na certeza de que o tão grande sofrimento passado por Ele não pode ser levado ou vivido de forma vã para nós que recebemos essa salvação. Nós precisamos olhar com gratidão, porque se Ele foi moído, se Ele foi prensado por conta dos nossos pecados, era para que nós não pudéssemos sofrer isso na nossa própria pele. Ele bebeu o cálice da ira, para que nós viéssemos a beber o cálice do vinho novo e bom, feito no seu sangue. E esse é um dos temas da nossa série, um dos vídeos que nós estaremos tratando, o cálice da ira que Jesus bebeu. Então, se você está acompanhando essa série, não perca o nosso próximo episódio, que nós traremos, então,
sobre Jesus no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, e Adão no Jardim do Éden. Deus te abençoe e até lá.